Vamos lá. Então, gente, nós estamos no capítulo 7 do livro de Joana, onde a gente está. O tema do capítulo é a saúde integral, e aí ela tem 3 textos, nós estamos na introdução, e aí a Joana veio colocando para nós, eu queria que a gente percebesse a intenção da Joana. Quando ela fala assim, ó, a vida moderna criou mecanismos escapistas para a fuga da realidade exigente. Por que, que a realidade é exigente? Porque ela exige comprometimento, disciplina, autoconhecimento e autoaceitação. Então, ela é exigente. E a gente, para não se confrontar com essa realidade, aí a Joana vai falar dos mecanismos que o nosso ego usa para não fazer esse processo, que a gente pode resumir em autoconhecimento, né? Então, os exemplos que Joana está trazendo, a Joana tem uma ideia por trás, porque a intenção dela é linkar isso com a saúde integral. Então, é como eu perco essa saúde. Então, a Joana veio falando de uma potencialização da persona. Então, o que é persona? É uma máscara social que ela é útil na nossa convivência social, mas às vezes eu me identifico com ela e me fico presa nessa máscara e me afasto da minha essência que é espiritual. Então, a Jona, a maioria dos exemplos que ela está fazendo é nesse reforço que eu faço da persona. A outra coisa é o pouco investimento no verdadeiro eu e um alto desamor transvestido de cuidado. Então, dos exemplos que ela está dando, né, eu percebi essas 3 coisas que a gente tem que pensar. Então, para a gente não ficar só no exemplo, porque, como é um exemplo impactante, eu não acho que isso acontece na minha vida. Mas, às vezes, acontece de uma outra maneira que eu posso linkar, de maneira não tão escancarada, mas que eu percebo que eu estou fazendo uma dessas coisas aqui. Então, vamos lá. A ânsia pelo. Tá, vocês estão escutando, meninas de casa? Parecendo que Ah, o som tá baixo. É. Sim, tá dando para ouvir, sim. aí. A ânsia pelo corpo ideal tem levado pessoas neuróticas à retirada de costelas para melhorar a silhueta, parecendo-se as bonecas famosas como a Barbie, ao invés da consciência de que a mesma foi feita não para servir de modelo, mas inspirada em alguém muito especial na sua constituição física. Nós paramos aí, né, gente? Você está vendo? É a construção de uma imagem exterior, né? Vamos lá. Os paradoxos multiplicam-se desvairadamente e os âncoras de programas de rádio e de televisão, muitas vezes aturdidos a serviço do mercado infeliz, sugerem irresponsavelmente o uso de produtos salvadores para a saúde, de SPAS, sigla do velho conceito saúde perráqua, que se fazem famosos pela facilidade com que todos emagrecem e libertam-se de vícios, atormentando os ouvintes e televidentes desprevenidos. Então, gente, isso aí é um problema que a gente vê muito na internet, né? A pessoa que luta contra a obesidade, a pessoa que luta contra droga, contra álcool, contra cigarro, qualquer outro tipo de negócio, o outro se livra tão fácil, né? Então, é muito fácil você se sentir fracassado. Porque é tão fácil, né? A mulher tem filho, daí 15 dias ela aparece com a silhueta impecável, que você nunca teve na sua vida. E está lá, pobre da mãe, com o peito rachado, não está dormindo de noite, menino chorando e com sobrepeso, e a outra, em menos de 15 dias, já está exibindo na internet. Então, é uma facilidade que dá uma sensação de falta de esforço próprio, né? Que derrota o outro antes mesmo dele começar, né? E remédio é o que mais tem. Alguém quer comentar alguma coisa, gente?
O sexo promíscuo transformou-se em elemento vital aos relacionamentos, às atividades de qualquer natureza, e o seu desempenho passou a ser motivo de comentário e de exibicionismo em todo lugar, como maneira de vender sensações, desde que o outro não é o interesse dos seus propagadores. É as atletas sexuais, né? Que isso é persona, né? Eu me vendo como uma liberal, como uma que faz tudo na cama, que é um atleta, né? E o que eu percebo, que é muito triste, é que o humor feminino só sabe explorar esse assunto, não sabe fazer outro humor, né? Quer saber quando foi sua primeira vez, o que, é que você faz na cama com seu marido, como é que é casamento aberto, como é que é fechado, que é não sei o quê, não tem outro assunto, né? Tudo para se exibir, né? É isso aí. Né? Não tem limite do íntimo, do privado, né? A porta não fecha, não fecha. Sim, tanto. De igual maneira, multiplicam-se os gurus astutos e psicologicamente enfermos, orientando pessoas igualmente perturbadas e impondo-lhes comportamentos estranhos, fora do normal, como recurso hábil para ser conseguida a meta que se deseja. Inúmeros outros fatores de perturbação da saúde, colocados a serviço falso do bem-estar e do equilíbrio injustificado, enganam e desviam as pessoas dos objetivos essenciais da existência, mas desfraudando-lhes a confiança e a esperança de paz. É coach, né, gente? Hoje a gente chama de coach. Então, se você é feio, gordo, pobre, tem alguém para te ajudar na internet que você não encontrou ele ainda. Porque todos propõem. E é pobre você fica rico. Aí sozinho também. Arranja namorado, você fica mais bonito, você deixa de ser pobre, né? E é isso aí, né? São os gurus. Eles enfermos com outros perturbados. Tudo junto. Agora a Joana vai falar que, então, além da fuga, ainda tem um outro problema aqui. Vocês perceberam? Qual que é o grande drama disso? Eu me desvio do objetivo essencial da existência. O meu objetivo é tratar a persona, porque isso aqui é tratar a persona. Entendeu? Por que a Jona está falando da persona? Eu fico perdido nessa procura da persona. Aí eu estou perdendo o objetivo. Você vê que no mundo foi para isso? Né? Cultos religiosos extravagantes e enganosos prometem saúde total, como se oferecem produtos no mercado, atraindo as massas ansiosas e necessitadas, que têm exauridos os seus salários na compra dos favores divinos, quando seus líderes não são mais atrevidos e exigem que Deus os atenda nas suas imposições teatrais, que levam os adeptos ao delírio. As práticas místicas herdadas do passado, atreladas ao mediunismo atormentado, também são buscadas para soluções dos problemas de todo porte, incluindo os da saúde. Aí, né, gente, a gente entrou na segunda parte aqui, ó, de procurar o médico para qualquer problema, né? Procura o médico para ele dar uma solução para nós, né? Kardec ensina lá no livro do Médios, né? Será que pode procurar o médico para qualquer bestagem que a gente tem, qualquer dificuldade? Nós estamos falando da segunda parte aqui. Mediunidade aqui, né? Será que pode? Será que é isso que Kardec fala? A dependência, né, dos espíritos para dar solução para nós? Será que a gente sobrecarrega o médico com isso? Com pergunta idiota? Que era você que tinha que resolver? A gente tem que crescer. A parte de cima eu não vou comentar, não, gente. Se alguém quiser comentar, tá aí na internet, na rua, né? Tudo isso porque o ser humano perdeu o senso de direcionamento dos objetivos essenciais da existência terrestre, confundida com uma viagem ao país do prazer e às praias do divertimento insensato.
O trabalho honesto e dignificante vai sendo colocado à margem, como cansativo e cruel, exigindo-se sempre leis que diminuam a sua carga horária, que mais beneficiem o servidor, sem igual compromisso com a qualidade que cada um deve apresentar, com a pontualidade exigida, com a responsabilidade que se lhe vincula. Brasil. Primeiro que a gente acha que o governo é uma mãe, para a gente ficar na teta dele mamando. Todo mundo quer, né? E é isso que a Joana fala. Eu quero trabalhar pouco, ganhar muito. Eu entendo o trabalho como cansativo, cruel, né? Então, cadê o compromisso com a qualidade, com a pontualidade, com cumprir sua obrigação? Cadê? Isso não vale só para trabalho que a gente ganha dinheiro, tá, gente? Eu sou voluntário, você assumiu um trabalho, você assumiu uma tarefa. Cadê o comprometimento? Então, aí ela começa, ó, de novo, perdeu o senso. Para que você reencarnou, criatura? A gente reencarnou para alguma coisa, né? Então, honesto e dignificante, eu vou colocar à margem, né? Cadê a pontualidade? Cadê a responsabilidade? Cadê o compromisso? E a Jônia ainda fala que mais beneficia o servidor. Por quê, gente? Não, ele não é servido, ele está lá para servir. O servidor, o empregado. O que ela está falando que quem se beneficia mais é o empregado. Por quê? Porque, gente, olha, eu aprendo a ter compromisso, eu aprendo a ter pontualidade, eu aprendo a ter responsabilidade, que são ganhos espirituais. Eu estou dando para o meu patrão o trabalho material, estou colhendo em mim, vamos dizer, os frutos espirituais. Na convivência, do saber receber ordem, de conviver com o outro, de às vezes ter que trabalhar com o outro, né? De ter hora para chegar, de ter compromisso com as coisas. Então, quem é o principal beneficiado? É isso que ela está falando. Você está dando um fruto terreno e está colhendo qualidades espirituais. Então, quem é que está ganhando nisso? A própria pessoa, né? Então a Jona vai falar, olha, veio trazendo, né? Que tem os mecanismos escapistas que nós já vimos até aqui, e agora a perda dos objetivos essenciais da existência terrestre, o valor do trabalho, né? Eu acho que tem uma coisa aqui do trabalho que tem aqui. Não, não é ainda não. É de É de grande valor, no entanto, para o equilíbrio psicofísico, o trabalho sério e bem executado, que tem função terapêutica valiosa, sustentando os ideais humanos, gerando hábitos morigerados e convivência social edificante entre aqueles que se encontram em ação nos grupos que se movimentam, desincumbindo-se dos compromissos para os quais foram contratados. Então a Jona vai falar de todos os benefícios do trabalho, mas que trabalho que ele tem que ter duas características. Não é qualquer trabalho, não. Sério e bem executado. Olha bem, gente, sério, eu tenho que ter compromisso. Isso aqui não é só trabalho de que você ganha dinheiro. Se assumir uma tarefa, tu assume com responsabilidade. Né? É a pontualidade, é dar satisfação se você não pode ir, é procurar solução para os problemas que aparecem, é conviver bem com as pessoas que você vai ter que trabalhar ali, né? E bem executado. Ah, eu não posso fazer um crochê de qualquer jeito, num paninho que vai ser lá para vender no bazar? Pode. Bem executado. Tem uma santa chamada Santa Teresinha, que eu li pouca coisa dela, ela morreu cedo, mas ela falou uma coisa tão interessante, que todo o trabalho que ela ia fazer, ela falava assim, eu estou fazendo para Jesus.
Então, quando ela estava o trabalho, ela estava lá no mosteiro que chama, gente? É mosteiro? Convento. E era a vez dela fazer a comida, ela fazia comida para receber Maria. Era assim que ela fazia. É a melhor comida que eu posso fazer. Com a melhor vibração, com o melhor amor. Não é fazer receitas complicadas. É fazer o melhor de mim. É o que Jesus chama de sede perfeitos. Então, brasileiro, então, é uma coisa que me impressiona. A rua não consegue ser reta. Não consegue fazer uns calçado reto. Eu fico impressionada com isso, gente. Aí tem a tal da pedrinha portuguesa, que você chega em Portugal, você passa um prumo nela. Ela é retinha, retinha. Não tem um buraco. Aqui, se você tiver um salto, é assim. A pedra é assim, a pedra é assim, a pedra é assim, mas nunca é assim. Não consegue fazer aqueles três retinho. Ele vai mexer na sua janela e suja a sua parede? Então, gente, quando você vai fazer um slide para fazer uma apresentação, você fez o melhor slide que você consegue fazer? Você cuidou daquele trabalho que você está ofertando? Quando eu vou fazer um passe, eu estudo o assunto. Eu procuro permanecer naquele dia de uma vibração melhor, de fazer uma oração, para chegar aqui mais preparada para dar o melhor de mim. Isso é um trabalho sério e bem executado. Sério, porque eu tenho que cada dia ficar melhorando, comprometido e bem executado cada vez melhor. É isso que eu faço pelos cocos. Então, cada um tem que avaliar, porque para eu ter o equilíbrio psíquico-físico através do trabalho, ele tem que ter esses dois componentes. E a gente tem que perceber assim, olha, gente, eu vou ensinar uma criança a varrer uma casa. Ela tem 3 anos. Ela não varre a casa igual eu. Mas eu deixo ela fazer no que ela dá conta. Então, a mesma coisa, vão expor aqui uma entidade espiritual. Ela sabe fazer melhor que eu, mas ela deixa eu fazer o melhor que eu dou conta. E, às vezes, eu chego aqui e fico triste quando eu percebo que eu podia ter colocado aquilo. Podia ter sido melhor. Aprende e faz melhor da próxima vez. E é assim que a gente tem que fazer as coisas. Porque é óbvio que eu não consigo fazer um trabalho na mesma perfeição de um Paulo, de um Emmanuel, né? de um coordenador espiritual daqui. Mas ele dá para nós a oportunidade da gente aprender com o trabalho cada vez melhor. Por isso que o trabalho nos muda. Então, eu estou na mesmice. Então, a Joana vai falar que esse trabalho bem feito e bem executado, sério, quais são os benefícios que ele dá para a gente, gente? É o equilíbrio. Por que ele dá equilíbrio psicobiofísico? Por quê? Porque ele tem uma função terapêutica. Por quê? Mais o hábito, mais a convivência social edificante. Então, gente, olha bem, se eu venho aqui e não participo da convivência social com as outras pessoas, eu não estou usufruindo do que o trabalho pode me trazer, que o grupo pode me trazer. Se eu não falo nem bom dia e nem boa tarde, eu estou interagindo? Não. E por que a convivência social é importante? Porque no convívio com o outro que eu me conheço. Então, eu não posso entrar no centro espírita calado, sentar na cadeira e sair calado. Acontece, você não está tendo os benefícios que você pode usufruir. A convivência é difícil, por isso mesmo que a gente só se conhece na convivência. Hábitos gerados, né, gente? Então, é aqui, ó. É um trabalho, leva ao equilíbrio, por quê? Porque sustenta os nossos ideais, eu não estou fazendo só para mim, mesmo no trabalho que eu sou pago, eu dou uma contribuição para a sociedade. Né? Eu estou fazendo o melhor.
não é? E gera hábitos moderados e convivência social. Eu tenho que trabalhar com o outro, né? Eu tenho que chegar, tenho que saber me portar, tenho que aprender a lidar com o outro que pensa diferente de mim. Isso tanto no grupo do centro espírita quanto no grupo de trabalho, grupo de estudo, entenderam? Olha o quanto que a gente pode ganhar com o trabalho. Vamos ver o que E isso, Vânia, pode ser feito, tem que ser feito até no grupo da família, né? Dentro das nossas casas. Se nós for bater de frente com tudo que acontece, com as diversidades de cada um, o lar vira um desarranjo. Então, a gente tem que aprender a conviver, respeitar o outro, para a harmonia fluir, né? A Joana fala que é importante a gente se conhecer, Lourdes, nessas convivências mais íntimas da família, para saber o que eu dou conta. Eu não dou conta de tudo. Tem coisa que eu dou conta. Então, eu preciso me conhecer para saber com o que eu posso contribuir, com o que eu posso ceder, com o que eu ainda não dou conta. Sim, sim. Essa honestidade conosco mesmo é muito importante na convivência respeito, familiar. Né? Mas é um respeito por mim também. A gente mesmo. Aí eu só consigo respeitar o outro se eu respeito a mim. Exato. Se a gente não nos respeita, a gente não consegue respeitar o outro. Nós temos que entender o nosso processo para a gente entender um pouquinho do processo do outro. Então, né? vão entender isso direito, gente. Vamos supor que um de nós é uma florzinha. Tem gente que é orquídea, mas tem gente que é urtiga. Tem. Então, mas a ortiga é boa, é ruim, e a orquídea não? Não, gente, depende. Mas se Deus pôs nesse ambiente aqui, ou lá na minha casa, uma urtiguinha, né? Eu tenho que ter uma delicadeza de tratar a urtiga, né? Então, eu tenho que aprender a lidar com a urtiga, né? Eu não posso aproximar demais que ela vai me ferir. Né? Então, eu tenho que ter a delicadeza de aproximar dela. A mesma coisa, me dá uma orquídea que enfrenta, que te dá o perfume, que coisa linda, mas eu não posso ser violento, eu despedaço ela. Então, a gente tem que aprender a conhecer o outro, conhecer a nós, para saber como que eu vou lidar com a diferença que o outro tem de mim. Isso mesmo. O problema é que, às vezes, eu sou urtiga e acho que toda orquídea é errada. Né? Ela que é tóxica, é o tal do relacionamento tóxico. Ou então eu sou orquídea e acho que as urtigas tudo é relacionamento tóxico. E aí, o que a gente faz? Afasta. Então, vamos ver a questão do trabalho. Entendeu? Então, eu entendo que a família é mais complicado, porque é onde tem menos persona e onde eu convivo mais. É onde é mais difícil. Não foi à toa que Jesus ficou 33 anos na família. Deve ser para dar alguma mensagem para nós. Antes de ir lá para o público foi só 3 anos. Foi 35, desculpa. 35 anos ele ficou na família. Deve ser uma mensagem para nós. Você acabou de descobrir qual florzinha que eu sou. As palavras da coragem. É a orquídea. Bom, as palavras da coragem. Faz assim, ó. Capítulo 13. Alavancas de luz, Emmanuel. Todos possuímos, todavia, duas alavancas de força que, se conjugadas e usadas devidamente, resolvem quaisquer problemas ou subtraem obstáculos quaisquer, a oração e o trabalho. A oração, além de clarear-nos por dentro, granjeia em nosso favor o amparo divino sobre nossas fraquezas. E o trabalho, além de burilar-nos nas faculdades, atrai em nosso benefício
o concurso do próximo, capaz de atenuar-nos as imperfeições. Olha o que Emmanuel fala, gente. Qualquer problema ou obstáculo você vai resolver com essas duas ferramentas. Olha bem, qualquer problema. Ele não falou alguns problemas, não. Então, tem problema no relacionamento familiar? Ele está falando a solução. Né? Qualquer outro problema que está me desequilibrando, oração e trabalho. Ok? E o que a oração faz? Ela clareia por dentro. Isso. No texto. No texto. A resposta está no texto. É. Então, ela nos clareia por quê, gente? Porque se é uma prova, vai me turbar. Porque se não me turbou, não é prova para mim, gente. E o que é prova para mim não é para você, concorda? Então, tem problemas que a gente tira de letra. Esse foi prova? Não, que você já aprendeu. Isso aí não está mexendo com você. É coisa pequena, você já aprendeu anteriormente ou noutra vida, não sei o quê. Se é uma prova, vai te turbar, vai te desequilibrar. Que a função da prova é isso, é sacudir a gente para ver se as nossas ilusões caem. Então, tem que nos desestabilizar. Então, a oração clareia por dentro para eu conseguir um amparo divino. Porque às vezes eu fico tão tomada com aquela tempestade, que é o que a gente estava falando anteriormente, o tsunami está passando, eu fico tão atormentada com aquilo que eu não consigo pedir o favor divino, clarear, para receber o amparo. Ele está tentando ajudar a gente está perdido na nosso próprio desequilíbrio, né? E ele age sobre nossas fraquezas. Gente, a gente é forte naquele que nos fortalece. Não tem como eu ser forte por mim mesmo. Isso é inflação de ego. Por isso a oração é importante. Fora de me dar soluções, me intuir, me fortalece, me consola, me ampara, né? Ok? E o trabalho? Ele atenua nossas imperfeições, né? E burila. Olha só. Então, às vezes, eu tenho potenciais que, depois que eu passo aquele problema, aquela turbulência, eu desenvolvi. Eu peguei mais discernimento, eu fiquei mais forte, mais confiante, né? E isso diminui nossas imperfeições. Ok? Em todos os desgostos e empeços da estrada, oração e trabalho funcionam, eficientes. Sejam eles doenças ou mágoas, frustrações ou contratempos, tentações ou desastres, recorramos a essas chaves de socorro e os caminhos nos abrirão, amplos e claros, ao calor da paciência e à luz da esperança. Ó a esperança aqui de novo, ó. Tá vendo? É. Recorramos às chaves de socorro. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que querer receber, eu tenho que me abrir para receber ajuda, né? E os caminhos se nos abrirão, amplos e claros, desde que eu tenha paciência, porque o tempo de Deus para resolver os nossos problemas não é o meu tempo. Eu não mando em Deus. Vai ter o tempo certo. E a esperança, que é essa confiança em Deus, né? Que tudo que acontece comigo tem um motivo, que o Senhor ele está me burilando para me aproximar dele, ele é um pai amoroso, né? É o pai, ele corrige aquele a quem ele ama, né? Então, é um gesto de amor, a correção, né? E olha o que ele fala, doenças, mágoas, né? E é muito interessante também, porque quando Jesus manda a gente orar pelos nossos inimigos, então, gente, é difícil quando a gente está num atrito com alguém. Porque quando eu aproximo, mesmo que eu esteja calada, você fala, não, hoje eu vou conviver bem com fulano. Você vai no heroísmo. Mas a vibração sua chega antes. Às vezes o outro reage já porque você está segurando, mas você tem
a raiva, a mágoa, né? Com relação àquela pessoa. Você está prevenida contra ela. Então, no que você ora por ela, é como se você fosse mudando a vibração que vai chegando nela, antes de você chegar. Isso desarma o que você tem de prevenção contra ela e desarma também, porque ela mesmo, inconsciente não, mas inconsciente, ela sabe quem está mandando aquela energia positiva. Isso vai desarmando essa coisa já que a gente tem nos nossos relacionamentos, né? Que fica uma exigência, uma cobrança, colocando a responsabilidade no outro. Então, a oração ajuda muito, viu? Nessa questão, entenderam? Nesses laços nossos. Você vai envolvendo a pessoa lá, a hora que você faz sua oração, imagine uma luz envolvendo, flores caindo sobre ela, para você desarmar essa vibração que você tem com ela, que vai dificultar se relacionar com ela. Ok? Quem quer falar alguma coisa aí a respeito desse trabalho aí? Perante quaisquer dissabores e provações, entreguemos a oração com o apoio do trabalho e apliquemos o trabalho com o auxílio da oração. Através do uso correto de semelhantes indicações, seguiremos adiante de alma livre e coração renovado, entre a serenidade da consciência e a bênção de Deus. É um só não, viu, gente? Você está vendo o que ele está dizendo? Olha bem, é trabalho com auxílio da oração, oração com apoio do trabalho. Agora, só que a gente tem ideia que trabalho é coisa manual que eu faço fora. Mas se eu tenho mágoa, frustração, eu trabalho interior, em mim, não no outro. Olha bem, que se eu tenho mágoa e frustração, é o quê? Eu coloquei uma expectativa em cima de você e ela se frustrou. Quem colocou a expectativa? Ah, você tem que trabalhar isso. É seu. E a mágoa também é a mesma coisa. Você tem esse desaponto em relação ao outro, né? Eu me machuco com o que o outro fez. Não foi o outro que me machucou. Então, eu preciso fazer esse trabalho interno. A tentação, a mesma coisa. A tentação, como diz Tiago, você é tentado pela concupiscência que mora em você. Não é Deus que te tenta, não. Então, se eu estou sendo tentado, o problema não é o que está acontecendo lá fora. É o que eu tenho dentro de mim. Então, gente, é isso aqui que eu queria trazer hoje. Alguém quer fazer um comentário sobre essas questões aí? Alguém aqui do salão? Alguém de casa? Ainda tem Nós dúvida? temos, Pode falar. se nós temos uma dificuldade com uma pessoa que está dentro da nossa casa, o que que nós temos que fazer? É vibrar uma boa, mandar uma boa vibração, fazer prece para essa pessoa, pedir para a gente, e mesmo a gente entrar para dentro para ver o que que a gente está vibrando para ela, o que que a gente está falando dessa pessoa, o que que a gente está julgando, que nós temos muito esse hábito de julgar o outro, e pensar assim, que o outro está ali para nos ensinar alguma coisa, para nós fazer um resgate um com o outro. Então, vamos trabalhar a prece, a compreensão, o amor. Ah, mas se eu vou trabalhar amor com a pessoa que me machuca, não é ela que machuca a gente mesmo que se machuca com ela. Não Então, acha? Lourdes, nessa questão aí, é muito importante a gente perceber por que o outro está me incomodando. É, Então, gente, para você descobrir isso, você tem que esperar a tua reação, igual o exercício que nós fizemos hoje no começo da tarde. Você vai se sim, pegar na reação. Quando você é, reagir a algo que ela falou ou fez, é a hora de você começar o trabalho dentro de você.
Exatamente. Entendeu? É o É. trabalho dentro de você, mas associado a essa oração para quebrar essa vibração de resistência, né? De vezes Sim, que é. tem um com o outro, né? E É, muda o outro completamente. A pessoa começa a aproximar da gente, a ter uma conversa agradável. É completamente diferente. Quando a gente entende que não é só o outro que está fazendo, que a gente também, o que que a gente está fazendo para ele estar naquela situação, a gente vai mudando a pessoa, ela vai se tornando uma pessoa muito mais agradável E a do que ela questão, é. Lourdes, também importante é a gente entender que não é pessoal, É. entendeu? Que a Uhum. gente, às vezes, entende que o outro está fazendo contra mim, É. propósito. Não, não é, gente. É. Ele é uma Não é. urtiguinha. A urtiga é urtiga porque ela é urtiga, É. entendeu? Ela não está É. pondo um espinhozinho contra você. Ela é uma urtiguinha. Então, você vai É. ter que aprender a colocar uma luvazinha para chegar pertinho da urtiga. Sim. É. É isso Entendeu? mesmo. Né? É isso. É isso. Então, É. pronto. Vamos encerrar, então. Eu parei.